Olá, feliz sábado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não tenha preconceito, nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e aqui você já sabe, aqui você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então, receba aí de todo o meu coração um feliz sábado, que Deus faça presente na sua vida todos os dias. E hoje, como nunca, é um dia especial, porque hoje nós comemoramos o aniversário da criação. Então, hoje é o dia que devemos passar mais tempo na presença do nosso Salvador. Então, eu convido você a esse dia que você chegue mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo, que você deixe as suas preocupações de lado, as suas ansiedades e lance tudo isso aos pés do nosso Salvador. Converse com Deus. Muitas vezes passamos momentos difíceis, delicados, muitas vezes nós passamos dias turbulentos, não é mesmo? Nós que somos temente a Deus, nós passamos por muitas coisas. Muitas pessoas têm dito por aí que essas coisas de ser crente ou evangélico, isso é papo furado, que as pessoas alguns têm sorte na vida, outros vivem uma vida sem problemas nenhum e assim vai. Só que não é assim, né? Nós que acreditamos piamente na palavra de Deus e acreditamos no nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que nós vamos passar por muitas coisas, mesmo nós estamos sendo temente a Deus, né? Jesus mesmo disse em João 16:33 que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque se nós temos bom ânimo, nós vamos vencer, né? E assim nós temos que pensar, tá bom? Então, que hoje nós lancemos aos pés do nosso Salvador toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, e passamos mais tempo em oração para que Ele possa ouvir as nossas orações e atendê-la. Claro, se estiver com conformidade com a sua palavra. Então, antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, eu gostaria de orar com você. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Oremos. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque nós estamos na Tua santa presença, aonde é maravilhoso, Senhor, nós estarmos. Que nesse dia o Senhor ouve as nossas orações, meu Pai, que abrimos o coração para Ti, que o Senhor abençoe a família de cada um de nós, meu Pai. Abençoe alguém que esteja doente, com enfermidade, meu Pai. Aquelas pessoas que estão precisando de um trabalho, que o Senhor abre porta para elas, Senhor. Que o Senhor venha atendê-las, meu Pai, a necessidade de cada um de nós. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos meditar um pouco, falar um pouco da carta de Pedro. A carta que eu estou falando é de segunda de Pedro, segunda carta de Pedro. Essa carta ela é muito importante e ela é muito interessante. Se você deseja saber sobre o que Pedro escreveu sobre falsos ensinos, você deveria ler a segunda carta de Pedro, capítulo 2. Pedro enfatizou muito bem o que seria aquelas pessoas que se levantariam para enredar outras pessoas. E hoje o que mais nós vemos é isso, pessoas desacreditando na palavra de Deus, enredada por outras pessoas a praticar aquilo que a Bíblia não ensina, né? Eu vou ler aqui a segunda carta de Pedro, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 17. Depois você pode ler aqui o capítulo 2 inteiro. Mas para ficar ainda mais didático, para você poder entender melhor, eu vou ler aqui o comecinho da carta, que é o contexto dessa carta. Eu vou ler aqui o capítulo 2, versículo de 1. Eu vou ler até o versículo 3. Depois eu vou pular para o 17, porque a carta ela ensina muito sobre aquelas pessoas que gostam de ensinar ao contrário daquilo que deve ser ensinado. O texto diz assim: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres,
os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Também, movido por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a logo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Bom, eu li capítulo 2, de 1 a 3. Pedro está falando que surgiria no meio de um povo, do povo principalmente povo cristãos, falsos profetas e falsos mestres. Bom, nós temos que lembrar que quando a Bíblia trata de falsos, quer dizer então que existe algo verdadeiro, né? Então, quando existe algo falso, existe também o verdadeiro. Aqui fala do falso profeta e os falsos mestres. Os falsos mestres são aqueles que ensinam. Deixa eu lhe perguntar. Você conhece alguém que já que diz por aí ser profetas? Ou profeta? Claro que você já ouviu. Se você for para redes sociais, você vai encontrar vários, né? Até esses tempos eu ouvi, né? Alguém dizendo que tinha levantado um profeta e ele estava profetizando que o morro do Rio de Janeiro ia cair e com a profeta também e coisa parecida, essas loucuras. Então, você tem que avaliar esses profetas à luz da Bíblia, se realmente estão falando o que realmente a Bíblia descreve. E também os falsos mestres. Qual que é os falsos mestres? As pessoas que ensinam. Então Pedro está dizendo para tomar muito cuidado, que haveria no meio dos cristãos esses falsos, os profetas e o mestre. E é interessante que o texto diz assim, que eles fariam, no versículo 3, que eles fariam comércio do povo. E olha que interessante. Quando você olha o Senado hoje, o cenário, né, na verdade, hoje, o que você vê? Você não vê acontecendo essa mesma coisa? Você não vê acontecendo? As pessoas fazendo comércio das pessoas? Muitas pessoas vêm de igreja com membro e tudo dentro. Então, o que Pedro está falando é que realmente naquela época está acontecendo e que acontece até hoje. É uma predição para todo o tempo do fim. Por isso que a Bíblia ela nos ensina do passado ao futuro. E ao que há de vir, né? Do futuro. Porque assim, porque tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é uma revelação para a nossa vida. E tudo isso está acontecendo hoje. E o interessante é que o texto continua. Eu vou ler agora o do 17 para frente, tá? Até o final. Que diz assim, falando desse contexto desses falsos ensinadores. Estes tais são como fontes sem águas, como névoa impelida por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas, de vaidades, engodam com paixões carnais por causa das libertinagens, aquele que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhe liberdade, quando estes mesmos são escravos da corrupção, pois aqueles que é vencido fica escravo do vencedor. Bom, deixa eu explicar até aqui, e aí para você ir entendendo. Pedro está dizendo que esses falsos profetas e falsos mestres são como nuvens sem água, né? Ou seja, são como as pessoas vazias, aquelas pessoas que não têm conteúdo nenhum. As pessoas que querem enganar, levar a outras pessoas a cometerem erros. E o texto diz que eles procuram com palavras jactanciosas, palavras fictícias, enganar as pessoas, aquelas que estavam prontas para sair daquele povo que anda no erro, eles engodam a pessoa. E diz assim que
que eles prometem liberdade para aquela pessoa, sendo que eles mesmos são vencidos pelo pecado. Eles se tornam escravos daquele de quem eles são vencidos, ou seja, do pecado. Quando nós somos vencidos pelo pecado, nós nos tornamos escravos do pecado. Hoje existe no nosso meio, né, eu não estou aqui para falar mal de nenhuma denominação, pelo contrário, nós estamos estudando a palavra de Deus. Mas o que nós vemos hoje é as pessoas dizendo assim que tem que levar os jovens para Jesus. É verdade, né? Temos que pregar para os jovens, ensinar os jovens os princípios bíblicos, né? O princípio de ordem moral. Só que está acontecendo algo muito, muito estranho dentro de muitas denominações. Eles estão trazendo o mundo para dentro das suas igrejas. Esses ensinamentos, esses falsos mestres estão trazendo jovens para as igrejas, estão entregando para ele um conteúdo que o mundo oferece aqui fora. Você está entendendo? Quando você vai numa festa, num baile, numa danceteria, você sabe o que acontece lá. Então você vai com o fim de divertimento, porque você sabe o conteúdo do que vai acontecer lá. E hoje tem denominações que estão oferecendo para os jovens esse conteúdo. Ele só não contém bebida alcoólica. Muitas vezes os jovens eles usam até mesmo drogas, né? Uns até bebida alcoólica, não ali dentro, mas já vão preparados. Por quê? Assim, porque eles estão fazendo uma festa dentro das igrejas. E ali mistura então o santo e o profano. Ao mesmo tempo que estão falando de Deus, eles estão fazendo as coisas do mundo. Então essa atração, ela é muito perigosa. Ela é perigosíssima. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele age nos bastidores. Quando Pedro está falando que aqueles que é vencido pelo pecado se torna escravo do pecado, é exatamente esse tipo de pessoas. Eles são escravos do pecado, só que ainda não descobriram isso. Acham que estão fazendo uma obra de Deus, mas na verdade não estão fazendo. Porque o texto aqui, se você ler a carta de Pedro, o texto aqui vai falar assim, que eles seguem o caminho de Balaão. Balaão era um profeta que foi comprado para amaldiçoar o povo de Israel. Só que Deus não permitiu que ele fizesse isso. Pelo contrário, Deus permitiu que ele abençoasse o povo de Israel. E até então que o texto diz que Deus usou até mesmo o animal que estava com Balaão para falar com ele. Depois você pode ler, estar aqui registrado na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16, né? Que Deus usou o animal para falar com Balaão. Veja o poder da soberania de Deus. Eles usaram o animal para falar com o homem. E esse homem foi comprado para profetizar maldições contra o povo de Israel. E Deus não permitiu. Então, hoje nós vemos as pessoas que estão entregues à libertinagem, à corrupção, jactâncias e tudo mais, e viraram escravo. E aqui diz assim, escravo da corrupção, né? Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Olha, hoje o que nós mais vemos os líderes, muitos que dizem ser profetas e mestres, fazendo comércio do povo, escravizando o povo, e a corrupção está desenfreada. Você pode dar uma olhadinha aí, não muito longe, pouco tempo atrás saiu aí nos jornais, gente brigando por causa de herança de igreja, quem vai ficar com o CNPJ, gente dando golpe em dízimo e oferta, roubando. Então, assim, a igreja sendo corrompida pelos que eram para tomar
conta daquilo que é de Deus. Pessoas que dizem ser ungidas, que ter um chamado para tomar conta das coisas de Deus, são os próprios primeiros que roubam. Por quê? Porque eles têm prazer na corrupção para se enriquecer ilicitamente. Pegar as coisas ilícitas e a partir de então a pessoa fica escrava daquilo que está fazendo. E aí o texto continua dizendo assim. E aí, né, eu li até o 20, agora vou ler o 20, versículo 20 de 2 Pedro, capítulo 2. Portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e deixando enredar de novo, são vencidos, tornou seu último estado pior do que o primeiro. Aqui Pedro está fazendo uma comparação, dizendo assim, ó, se aquela pessoa que depois de terem escapado da corrupção, aquela pessoa que sabia que estava tudo errado, ela escapou da corrupção. Ela não está mais envolvida nessa corrupção. Depois de ter escapado, eu vou ler de novo. Depois, portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, depois que você conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo, você escapou das coisas do mundo. Você não está mais vivendo. Mas se deixarem enredar de novo, são vencidos e tornou seu último estado pior do que o primeiro. Aqui Pedro está dizendo assim, ó, depois que uma pessoa conhece Jesus Cristo como Salvador da sua vida, depois que a pessoa reconheceu que Ele é o soberano, e ele escapou de todo esse contexto do mundo, mas depois ele deixou-se enredar pelo mesmo conceito do mundo, o seu estado se torna pior do que o primeiro. Quer ver? Tem até uma passagem, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Tem até uma passagem em Mateus, capítulo 12, que ela é muito importante. Ela faz parte desse contexto, quer ver? É Mateus 12. Deixa eu ver aqui. É o 40. Eu vou ler o 43. Mateus 12, 43 até o 45. Até o 45. Mateus 43, Mateus 12, 43 a 45 diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso, diz, voltarei para minha casa onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Você entendeu? Quando Pedro está dizendo que se a pessoa, ela depois que ela conheceu Jesus, que ela saiu da contaminação do mundo, ela vive uma vida plena nos caminhos de Jesus, e depois ela retrocede, ou seja, ela deixa ser vencida pelas coisas do mundo, ela sai do caminho do Senhor, o estado dela fica pior do que o primeiro, ou seja, de quando ela era convertida. Mateus disse, lá em Mateus 12, 43 a 45, que nós acabamos de ler, que quando, isso ali falando da estratégia de Satanás, que quando o espírito sai, ele anda por aí, e não encontrando lugar para repousar, ele volta e encontra sua casa varrida, limpa e ornamentada. Ou seja, ela está pronta para receber. Uma casa vazia. Se você não ocupa sua mente, se você deixa de fazer
orações, se você não tem um pensamento vivido com Deus, um pensamento de coisas boas, Satanás tomará lugar. Ele vai apresentar para você muitas outras coisas para você se intertir, para você se ocupar a fazer. E aí, então, é aí que Satanás faz morada na vida de pessoas. Quantas pessoas boas você não vê ao decorrer do tempo se tornar uma pessoa que você passa a dizer assim, nossa, aquela pessoa mudou tanto que eu não conheço ela, era uma pessoa boa, olha como é que tá. Sabe por quê? Exatamente porque se nós não tomarmos lado nesta nossa vida, escolhermos um lado para ficar, Satanás é o lado oposto. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos com o inimigo. Não existe um muro, ali, eu estou em cima do muro. Não existe. Ou você vai para o lado de Deus, ou você vai ficar perdido. Porque os dois lados te querem. É um conflito de interesses. Porque assim, o conflito de interesse é que Jesus deu a vida para salvar a humanidade. E do outro lado, o diabo queria também ter seguidores, queria ser adorado. Então, nesse momento, ele faz de tudo para alcançar, levar as pessoas ao erro. Aqui na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, há uma advertência que Pedro faz. Olha, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Em outras versões, o diabo anda procurando alguém para tragar, né? Aqui para devorar, o mesmo sentido da palavra, para destruir. E quando Pedro está dizendo estas coisas, que o diabo ele é astuto, então nós temos que tomar posição na nossa vida. E aqui continuando o texto, falando no 21, pois melhor que fora nunca tivera conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo e volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Olha que advertência dado. Se todos os cristãos estudassem a palavra de Deus e colocassem atenção nos textos, ele ia entender sobre as advertências que os profetas e os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, fazem à nossa geração, ou a todas as gerações vindouras. Diz assim, pois é melhor se você... Quer ver? Eu vou explicar melhor para você entender. Tem pessoas que até hoje nunca foram batizadas e também, de fato, não conhecem a palavra de Deus. Quando eu disse que não conhece, não é que você nunca ouviu falar de Jesus Cristo, de salvação, do adversário, não é nada disso. É que você não conhece o que a Bíblia realmente ensina a respeito de princípios moral, né? Nós temos vários princípios e exatamente aquilo que a Bíblia ensina que nós devemos fazer, né? Nós não vamos ser salvos porque nós somos bons, que nós estamos dando alguma coisa para alguém, não. Exatamente, nós temos que ter fé em Jesus Cristo. É a graça que nos salva. E a Bíblia nos ensina como nós devemos proceder de tal maneira. Então tem pessoas que não entendem tal maneira de proceder para que um dia nós possamos chegar a ser reconhecido como merecedor da salvação, embora nós não temos critério e nem mérito algum na salvação. Essa salvação só é dada em mérito de Jesus Cristo, não há um outro jeito. Então nós somos até mesmo indignos de receber a salvação.
Só que pelo aquele sangue derramado naquela cruz, Jesus deixou disponível para nós a salvação. E através da leitura das Escrituras e seguirmos como Deus pretende que nós façamos, nós possamos um dia alcançar aí o perdão de Deus e ter o reconhecimento que Jesus morreu por mim e por você e que nós somos salvos, fomos dignos de ser salvos pelo Criador. Então, quando uma pessoa não conhece esses princípios, ela está vivendo na ignorância. Atos capítulo 17, 30, que diz assim que Deus não levou em consideração o tempo da ignorância. Então a pessoa está na ignorância, a pessoa não entende. Mas vamos dizer, depois ela se converteu. E ela conheceu os princípios. Ela sabe o caminho que ela deve andar. E aí depois ela desvia, apostata da fé. O texto diz que era melhor que ela não tivesse conhecido nada. Era melhor que ela estivesse vivendo na ignorância. É isso que o texto está dizendo. Melhor que não tivesse conhecido o caminho da salvação. Porque depois que você conheceu e você voltou para o mundo, olha o que o texto diz. Com eles aconteceu o que diz o certo adágio verdadeiro, ou um certo provérbio verdadeiro. Com aqueles que retrocederam depois de conhecer toda a verdade de Deus, voltaram ao mundo. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. Está dizendo, se você pegar um porco e dar um banho nele e soltar ele, você sabe o que vai acontecer. Ele vai se sujar outra vez. Aqui Pedro está dizendo, depois que a pessoa conheceu toda a palavra de Deus e voltou para o mundo, é a mesma coisa que você dar um banho numa porca. Ela só banhou por um período de tempo. A primeira lama que ela se encontrar, ela vai envolver-se nela. Vai se sujar. Essa carta de 2 a Pedro, ela é interessantíssima. Se você ler toda ela, você vai entender perfeitamente o que Pedro está dizendo sobre os falsos ensinos e os falsos profetas, as falsas pessoas fazendo profecias. O que eu quero destacar hoje nesse estudo é que para você que um dia deseja ser batizado, você que deseja entregar de verdade a vida para Deus, que você ore a Deus. Você ajoelhe-se, abre o coração para Deus, porque a palavra de Deus é uma coisa séria. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Não adianta você se batizar hoje e o velho homem não morrer. Eu até gosto de uma citação de um pastor que diz assim, que o velho homem ainda vive aqui dentro. Ele morreu, mas ele vive ainda. Sabe por quê? Porque a natureza nossa é pecaminosa. Então, antes de você querer se batizar, ore a Deus, ao Espírito Santo, para que possa capacitar você. Porque muitas vezes a gente presencia pessoas que dentro das igrejas, né, vivem uma vida pior do que quem não está na igreja. Pessoas que dizem conhecer a palavra de Deus, mas vivem como se não conhecesse. Dá até a impressão que muitas vezes as igrejas, né, o templo, virou um parque, né, virou um clube, onde você paga para participar. Muitos que vão hoje, que professam ir na igreja, elas não estão interessadas mesmo no que se ensina ali. Elas estão como se estivesse fazendo uma obrigação. Né? Ao sábado eu vou na igreja e para mim já está bom.
eu fiz a minha obrigação. Não é assim. Ser um cristão é mais do que isso. Eu guardo o sábado, eu sou um cristão. Não é. O fato de você guardar o sábado não se torna você um cristão. Muitas vezes nós somos confrontados. Por isso nós temos que ter mansidão. Às vezes é difícil, às vezes é complicado, porque nós somos pecadores. Aqui do outro lado, esse jovem que está falando para você, esse homem que está falando aqui é um pecador. Não há nada em mim melhor do que você. A natureza nossa é a mesma. A única coisa que nós estamos progredindo é nos estudos e na comunhão com Deus, que temos sempre estar orando a Deus e pedindo perdão para Deus, porque nós somos falhos. Mas se você então realmente deseja ser batizado, entregue sua vida para Deus, para que você se torne pessoas que você possa pensar que você vai entregar a vida para Deus e vai lutar, e o Espírito Santo vai ajudar você a sempre estar com comunhão com Deus para você não retroceder. Porque eu conheço pessoas, e não são uma e nem duas, que eram cristãos, que pregavam, que falavam da palavra de Deus, mesmo não estando falando do contexto geral da palavra de Deus. Às vezes divergia muito das coisas da Bíblia, mas ela estava falando sobre a luz que ela recebeu. E hoje eu vejo a pessoa estar desviada do caminho do Senhor. E a luta é grande. É como Pedro está dizendo. A luta é grande, porque agora Satanás vai fazer de tudo para destruir você. E as pessoas não conseguem enxergar. Ela já está convencida pelo pecado. Eu até gosto ali de uma fala do Billy Graham, né? Que ela é verdadeira, ela é pesada, mas ela é verdadeira. Que diz assim, que na alegria, na festança, como que diz? Eu só vou resumir aqui essa frase. Eu não sei agora de cabeça citar ela perfeitamente, mas ele diz assim que nas festanças, ou seja, quando você está ele diz assim, diz assim que quando você está passando por dificuldade, você clama a Deus, você busca a Deus, mas quando você está tudo bem, numa festança e tudo, você entrega a sua alma ao diabo. E isso Billy Graham não errou, porque as pessoas só procuram Deus nos momentos difíceis da sua vida. Até parece um Deus estepe, um Deus guardado numa caixinha. Você só pega ele quando você precisa dele. E aí quando você está bem, é festa, é diversão, é todo tipo de libertinagem, né? E aí quando você precisa cair em doença, enfermidade, que você não consegue reverter esse quadro, aí você lembra que existe um Deus. E como diz Mateus 12, 43 a 45. Se você desvia da palavra de Deus, você esquece das coisas de Deus, o inimigo volta e faz morada da sua mente. E aí fica fácil ser presa do Satanás, como diz Pedro, aqui na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Então, querido irmão, querida irmã, sejamos prudentes, né? Não vamos deixar ser enganados por esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses falsos ensinadores por aí, que estão levando a palavra de Deus cada vez mais, aprofundando a palavra de Deus em corrupção. A palavra de Deus, ela é incorruptível. A palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Mas os homens estão levando pessoas à decadência. As pessoas estão cada vez mais se afundando em seguir pessoas que, na verdade, não estão preocupadas com você, tá? Elas estão preocupadas com os seus status sociais e, obviamente, claro, com muitos, ou seja, milhões de likes, né? Eu não estou aqui interessado
e você me dá likes, que não é para isso que Deus tem me capacitado. Eu estou aqui para ensinar você a estudar a palavra de Deus. E se você gostar desses estudos, você pode compartilhar esse vídeo, você pode assistir esses vídeos também no YouTube, você pode se inscrever se assim você desejar. Se você não desejar se inscrever lá, não tem problema algum, nenhum. Deus continua abençoando você da mesma forma. Como eu já disse aqui, vou dizer nesse finalzinho desse vídeo, eu não faço esses estudos, não ganho nada com isso, né? Eu tenho outros meios de sobrevivência. Isso aqui é um chamado que Deus me deu para ensinar as pessoas a aprender a ler a Bíblia e entender mais da palavra de Deus e entregar a sua vida a Jesus. Mas se você desejar de ser um filhinho de Deus, uma pessoa que deseja entregar sua vida para Deus, de ser um dia batizado, eu vou orar com você nesse momento, tá? E como eu disse, se você gostar, você pode compartilhar. Se você também não compartilhar, não tem mal nenhum. O que importa é que você está aqui assistindo esse vídeo e Deus se agrada muito com isso. Eu quero orar com você. Feche seus olhos com a sua fronte e vamos falar com Deus. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, meu Pai. Que nesse dia, Senhor, o Senhor abençoa cada um de nós. Proteja nossa família, meu Pai. Proteja nosso emprego, proteja cada um de nós, meu Pai. Também aquela pessoa que vai tomar decisão para ser batizada, Senhor. Que o Senhor transforme a vida dela, ou a vida dele, Senhor. Que o Senhor os abençoe e nos guarde, que faça proteção sobre a nossa família. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero então no próximo estudo. Até lá, se Deus assim nos permitir. Tenha um feliz sábado.